Tem mais uma pauta aqui que eu acho que é legal a gente repercutir, o Josias de Souza. Nossa, hoje o negócio é muito nojento. Meu Deus do céu. Esse cara é muito... Eu sinto um nojo de ler isso daqui, mas vamos lá. Josias de Souza no UOL. Inquérito que cita Rui Costa vai virar a Disney do bolsonarismo. O cara tá falando de um escândalo do ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil, Rui Costa, por desvio de 50 milhões de reais em ventiladores que não foram entregues, que vieram da China, que provavelmente impactou na morte de um monte de gente na pandemia. E daí o post aqui do Dr. Francisco, mas a preocupação do militante é que o caso beneficie bolsonaristas. E o Flávio Gordon ainda completa. Fala, esse Josias de Souza é uma vergonha. Olha a preocupação do infeliz. Canalha, 1000 vezes canalha. Esse foi o mesmo jornalista que culpou o presidente Bolsonaro por diversas mortes e o corroborou num grande coro da imprensa e do consórcio midiático, o chamando de genocida, atribuindo ao presidente Bolsonaro a morte de milhares de brasileiros que, infelizmente, morreram em razão da Covid e que morreram justamente em razão da negligência desses governadores dos estados do Nordeste, sobretudo do Rui Costa, que comprou equipamento que nunca chegaram, comprou ventiladores que nunca chegaram, em loja de maconha, em contratos com empresas inexistentes, empresas que abriram o seu CNPJ com meses ou dias de antecedência, porque era regime de emergência, sendo assim, não precisa-se de licitação, as investigações para ver se a empresa de fato é uma empresa lícita também ficam em segundo plano, afinal de contas, nós precisamos salvar vidas, não era isso? Era esse o discurso, inclusive corroborado o discurso dele com o prefeito da cidade de Salvador, que dizia que não, que vai ter carnaval, não tem problema nenhum, pode vir todo mundo para a Bahia, vai ter carnaval, e o Bolsonaro já havia falado, já havia emitido um alerta de emergência no Brasil, já notificado a ONU e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre essa questão da emergência no Brasil, e enquanto isso os governadores iam sambar, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, o governador da Bahia, enfim, tudo isso, esses homens fizeram dizendo que era para salvar vidas, inclusive. E é óbvio que os jornalistas culparam o presidente Bolsonaro, que no período da pandemia, a única coisa que lhe cabia, a única coisa que o Supremo Tribunal Federal lhe permitiu fazer era abrir os cofres da União, os cofres do governo federal e derramar recursos ilimitados sobre os cofres dos estados e respectivas prefeituras. Esses estados e prefeituras que culpavam o Bolsonaro por tudo, recebiam dinheiro, faziam licitações, compravam corrupção, faziam uma série de situações, como aconteceu aqui no governo do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, por isso foi impeachmentado. Esses governadores que recebiam os recursos reclamavam do Bolsonaro. Quando a vacina chegava, era lucro do capital político deles. Nós compramos a vacina. O João Dória foi lá fazer a coletiva de imprensa com uma vacina de recursos que fora comprada com o dinheiro do governo federal, dado pelo presidente Bolsonaro. A imprensa corroborou com tudo isso. Sabiam, colocavam por baixo dos panos. Médicos que indicavam a vacina para uns e para eles mesmos tomavam aquele kitzinho lá, que foi tanto questionado, né? Essa imprensa sabia de tudo isso, sabia das pessoas que estavam morrendo por falta de respiradores, sabiam das pessoas que estavam morrendo por falta de vacina, não vacina que não fora comprada pelo governo federal, mas vacina que estavam sendo estocadas pelo governo do estado, porque queriam aumentar o número de mortes para também aumentar a taxa de licitação. Era isso, a imprensa sabia, esse jornalista sabia, e agora, como eles sabiam de tudo isso, quando vem à tona uma situação dessa de desvios milionários de respiradores que nunca chegaram, o que ele acha, o que ele fala, na verdade? Nossa, isso vai ser um prêmio para o bolsonarismo. Ele não está preocupado por vidas, nunca foi por vidas, nunca foi pela saúde do brasileiro, nunca foi pela saúde do nosso país, sempre foi contra o presidente Bolsonaro. Canalhas, 1000 vezes canalhas. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.